Hoje nós vamos falar sobre a insegurança. Digamos que a insegurança é praticamente um fantasma na vida de muitas pessoas e de muitos veterinários. E para começar, a gente vai falar brevemente da sua pequena definição. O que seria a insegurança? Ela vem sendo descrita como um sentimento de mal-estar ou nervosismo que provavelmente é desencadeada sobre uma percepção de si mesmo ser vulnerável de alguma forma, ou um senso de incapacidade ou instabilidade que ameaça a própria autoimagem ou ego. É o famoso sentimento de inferioridade, ou de que não é capaz de fazer aquilo. Uma pessoa insegura, ela não acredita que ela não é tão boa o suficiente para exercer aquela tarefa. Ou também que ela não sente que talvez pode ser amada, ou aceita, ou reconhecida pelos outros. Só que como tudo na vida da gente tem um preço, toda decisão, escolha, a insegurança também não vai ficar para trás, ela tem um preço a ser pago. E quais preços? O que eu pagaria por ser inseguro? É só você pensar em todas as ideias não apresentadas, em todos os empreendedorismos não iniciados, ou talvez aquelas dúvidas, a dúvida importante, né? Não levantada na hora que deva ser levantada, no talento desperdiçado, no potencial não realizado, e assim, resumindo, na alegria que você não experimenta. Então a insegurança, ela impede que a gente aproveite e tenha contato com essas oportunidades que nos trariam felicidade e realização. Então, isso é um dos preços que a gente pagaria por ser inseguro. Só que acontece, muitas pessoas falam, isso é medo, isso não é insegurança. Gente, o medo, ele é instintivo, digamos assim. A insegurança, ela está mais ligada à identidade da pessoa, a questões de autoimagem e autoconfiança. Isso é muito mais pessoal do que instintivo. E aí, muitos perguntam, tá, ela existe, e aí, é possível? Será que eu consigo superar essa insegurança? E a boa notícia é que sim, você consegue superar essa insegurança. E por mais que assim, pareça uma questão complexa ou difícil de ser tratada, não quer dizer que precisa ser dessa forma. Então, o VetSkill, ele traz essa roupagem para que a gente muda esse cenário que nos persegue muitas vezes na nossa vida, na nossa rotina, e faz com que a insegurança não seja um fator limitante na nossa vida, para que a gente pague esse preço caro da insegurança. Então, é possível superar? Sim, a boa notícia não existe fórmula mágica, tá? Mas existe a fórmula certa, para que você siga passo a passo, para que você mude de vez esse cenário na sua vida, para que você realmente não pague esse preço tão alto e caro. Então, uma pergunta, você nasceu inseguro? Então a gente começa por aí. Então, a partir do momento que você sabe que você não nasceu inseguro, obviamente você pensa o quê? Isso foi o quê? Construído ao longo do tempo. Então, tudo que é construído pode ser desconstruído. E é isso que a gente vai fazer. Desconstruir esse cenário no nosso dia a dia.
Eu li uma vez que um psicólogo disse que todo trauma ele vai gerar uma insegurança. Ele gera uma insegurança. E com o tempo nós vamos colecionando esses momentos de insegurança. E isso com o tempo só vai somatizando e externando mais ainda. Então, obviamente, se na sua infância, talvez, né? Que muitos casos vêm da infância. Se você provavelmente foi criticado, obviamente, ou você vai ser um crítico, ou você vai ser o quê? Uma pessoa que não aceita críticas, uma pessoa hipersensível. E você já parou para pensar em quantas oportunidades você já perdeu por conta dessa insegurança? Provavelmente muitas. A insegurança, ela nos bloqueia no momento de expressar a opinião, expressar o que eu gosto, o que eu não gosto, expressar as minhas ideias. E muito provavelmente em algum momento da sua vida, não só esse, mas em algum de fato, você foi externar isso para alguém. Em algum momento isso foi de uma vez vetado, ou riram de você, ou não adequaram a tua ideia, e você começou a deixar suas ideias, emoções, sentimentos, expressões de lado. Só que isso com o tempo, como nós já falamos, isso tem um custo. Diz aí, quantas oportunidades você já não perdeu por ser inseguro? Muitas das vezes a gente vive numa ilusão em achar que problemas assim só acontecem com a gente, mas você está muito enganado. A insegurança, ela é o fantasma de muitas pessoas, quiçá a grande maioria. Não está só com você, você não está só nessa jornada. Um exemplo clássico é Steve Jobs, isso mesmo. Steve Jobs, para quem não sabe, foi o criador da Apple. Será que você acha que ele não era nem um pouco inseguro? Ou que talvez ele sabia exatamente o que ele queria fazer? Na sua biografia, em seu livro, tem uma parte que diz que o Steve Jobs, ele tinha uma parte que era uma pessoa muito confiante e que sabia persuadir e vender o computador que quisesse, para quem ele quisesse. E tinha uma outra característica, ele não desistia fácil. Porém, ele tinha um outro lado, uma pessoa totalmente descontrolada emocionalmente. Ele facilmente deixava as suas emoções falar muito mais alto, ou seja, suas inseguranças falarem alto. Só que em meio disso tudo, ele tinha uma coisa que era maior que a sua insegurança. Era o seu desejo inabalável, brutal, de construir uma empresa e de sim, fazer algo verdadeiramente inovador e diferente. E isso que faz a diferença. Quantas coisas a gente não quer, quantos desejos nós temos, mas na maior parte do tempo a insegurança fala muito mais alto do que os nossos sonhos e desejos. A insegurança, ela vai existir, porque a gente vai estar sempre se descobrindo, sempre pisando em campo diferente. Porque uma pessoa que vive na sua zona de conforto, obviamente é uma pessoa que não quer arriscar. Então quem vive na zona de conforto não se arrisca e não tem insegurança, entre aspas. Que para mim, quem não sai da zona de conforto é o mais inseguro que existe. Então a gente tem um exemplo do Steve Jobs, que muitas pessoas olhavam para ele e falavam assim: nossa, esse cara ele deve saber o que ele quer fazer, ele não deve ser inseguro, ele não deve ter problemas emocionais. Muito pelo contrário. Mas foi maior, o desejo dele foi muito maior do que sua insegurança. E isso por si só bastou. No entanto, que ele fez diferença e mostrou para todos nós o quanto inovador ele foi. Só que a gente não pode confundir as coisas. Por quê? Porque para a gente lidar com insegurança, a gente tem que adquirir um comportamento diferente. E muitas pessoas confundem essa mudança de comportamento. Como assim? Uma forma de você tentar tratar essa insegurança é se impor. Mas se impor não é agredir verbalmente, não é falar mais alto que o outro, não é
achar que sabe mais do que qualquer outra pessoa. Se impor é falar em um tom melhor, num tom de voz que a pessoa escute e que mostra realmente que você sabe do que você está falando. Isso mostra segurança. Porque não basta você achar que você é seguro, você tem que mostrar que você é seguro. Porque a desvalorização, a insegurança, ela respinga no nosso valor. E quando a gente está praticamente em corda bamba, a gente não mostra segurança. Ou seja, a gente não mostra segurança, a gente não passa segurança e a pessoa não valoriza a gente. Porque ela acha que você não sabe o que você está fazendo. Não sabe. Então não confunda impor com falar alto, ou achar que é melhor, ou ser ignorante. Olha, o tratamento, senhora, é esse aqui. Eu preciso de você para que nós conseguimos, no final, ter um bom êxito desse tratamento. Para que o Chico, o Totó, fique bem. Eu posso contar com a senhora? Agora, se você chega e fala: ah, senhora, você fez esse tratamento? Aí a pessoa assim: ah, eu fiz a dipirona, mas aí eu fiz a doxiciclina, mas aí eu esqueci. Aí você não fala, você não mostra a gravidade da situação, você não impõe com medo o quê? Da pessoa às vezes não gostar do que você vai falar e de não voltar para você atender o pet. Então, impor é você ter postura diante da pessoa. Você sabe mais do que ela. Você tem conhecimento. Então, você que está ali para alinhar e, como eu posso dizer, dar progresso naquilo. Você está ali para alinhar aquilo. Então, a partir das suas coordenadas, você vai passar para ela e ela vai ter que seguir. Entendeu? Então, não confunda. Tem pessoas que se sentem inseguras e começam a ter comportamentos agressivos, tá? Agressivos, mal educados, são pessoas explosivas. Por que isso acontece? Porque elas não querem mostrar o quanto elas são inseguras, porque acham que insegurança é sinal de fragilidade, que ninguém pode descobrir isso, que fica feio. Entende? Então, ser agressivo na cabeça é se defender, é de não mostrar a fraqueza em si. E aí também tem o receio de perguntar. Existe muito isso. Eu lembro quando eu comecei a faculdade, eu tinha alguns receios de perguntar, mas não era da pessoa achar que eu era insegura, porque para mim insegurança eu ia começar a errar, enfim, eu sabia disso. Mas eu tinha receio da pessoa não me responder. Eu perguntar, ela falou assim, ou de me dar uma resposta mal educada, e muitas vezes eu deixava de perguntar. E isso gera um problema quando a gente leva para o lado do paciente, porque ali nós estamos trabalhando com vidas, e a gente não pode ter esse receio de perguntar. Se o amigo com a profissão te respondeu mal, pergunte para o outro. Ou se talvez você perguntou e não se sentiu assim, como eu posso dizer, seguro daquilo, procura na internet, ou tenta ligar para um amigo da faculdade, ou entre em contato com um professor, mas não deixe de tirar a sua dúvida. E isso não tem nada a ver com insegurança. A insegurança é ligada com a falta de prática, e com o tempo você vai alinhar isso tudo, você vai conseguir, mas não deixe de pedir ajuda, isso é muito importante. Nós estamos trabalhando com vidas. Nós vamos para um outro passo, que é a mentira. Tem gente que conta história que aconteceu com, como eu posso dizer, um cara lá de um congresso. O cara no congresso contou um caso clínico extraordinário. Tem gente que vai e mente, projeta para a vida, para não mostrar que é inseguro, para não mostrar que sabe, para não sair por cima. Isso vira uma bola de neve. Porque a gente sabe que a verdade ela sempre vem à tona e fica feio. E aqui, para a gente trabalhar, o VetSkill, a gente tem um critério muito forte em cima da autenticidade, da verdade.
tem que ter verdade no seu atendimento, você tem que ser verdadeiro. Olha, e reconhecer que aquilo você fez errado. E aí, a gente vai para a questão de se impor. Laísa, será que se impor, as pessoas vão começar a pensar que eu quero mandar? Vão pensar que, sei lá, que eu quero impor alguma coisa no sentido negativo? Gente, uma vez na zona de conforto, aquilo sempre se repetiu. Aquilo era um padrão que você vivia. Você não sabia, hoje você sabe. Então eu vou contar uma história que foi minha e verídica, que em um dos meus trabalhos eu fui responsável por um setor, o setor de internação. E eu praticamente trabalhava quase todos os dias da semana nesse setor. E quando realmente viram realmente potencial em mim, me colocaram nesse setor e eu fiquei responsável. E quando a gente é responsável por alguma coisa, a gente quer deixar aquela coisa do nosso jeito, da nossa cara. A gente quer se empenhar para que aquilo ali melhore, que aquilo ali sempre seja uma referência de qualidade, de um bom atendimento, de uma coerência verbal. E a gente sabe que internação, você não fica o tempo, toda semana toda, 24 horas naquilo ali. Não, você está naquele momento, depois o outro entra, faz o ciclo, enfim, assim continua. E aí eu comecei a fazer mudanças, como por exemplo, não tinha prontuários nesse lugar. Aí eu falei, vou fazer, sempre gostei dessa parte de Excel, planejamento, e eu comecei a fazer ficha do animal, né, nada assim, soldados, medicações, o responsável pelo turno, e comecei a fazer ali, fiz uma ficha muito legal, muito bacana e boa por ventura. E aí, uma mudança que eu fiz. A segunda mudança foi o quê? Eu comecei a arrumar, comecei a pegar aquelas gavetinhas, né, e comecei a colocar antibióticos, anti-inflamatórios, e comecei ali seringas, agulhas, e comecei a arrumar direitinho para ficar o quê? Fácil de acesso. E como é bom trabalhar num lugar organizado, é ótimo. E aí comecei a passar a informação para a galera, para todo mundo falar a mesma língua, para todo mundo entender como é que funcionaria aquela ficha. Teve algumas dúvidas, foram tiradas e foi seguindo. Só que aí, quando deixei de ser, como eu posso dizer, a pessoa que não sabia nada, que há 6 meses atrás não sabia nada. E aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a me empenhar naquilo, estudar, ter conhecimento e planejamento, comecei a mudar as coisas, mas claro, gente, na humildade. Nada assim, aqui ó, tá a ficha aqui, você tem que fazer isso. Não é dessa forma que a gente ensina as pessoas. A ficha tá aqui, mostrei toda entusiasmada, estava muito feliz com o meu projeto. E aquilo ali, sabe? E falei, nossa, olha o que eu fiz, eu tive orgulho daquilo. Entende? Não precisava que ninguém elogiasse, mas também não precisava que ninguém falasse mal. E aí, a galera começou a se afastar de mim. Olha só como é que são as coisas. E o padrão que nós temos e que nos foi ensinado, a cultura que a gente tem enraigada em nós, é a cultura de que para um caminho, para você seguir aquele caminho, que se ele vai para um lugar bom, ele tem que ser saudável, ele tem que ser legal, ele tem que ser produtivo. Só que a gente sabe que não é bem assim. E o que acontece? Aí a percepção que nós temos é o quê? Estou indo para o caminho errado. Quando algo sai daquilo ali, eu estou indo para o lugar errado, é melhor voltar. Muito pelo contrário. Não volte, não recue. Experiência própria. Porque isso não é o cenário do óbvio de uma mudança. Quando a gente começa a mudar, começa a obter conhecimento, as pessoas se sentem ameaçadas com aquilo. E o normal é que elas falam assim, tá diferente, tá se sentindo. Soberba. Chegou aqui ontem, tá querendo sentar na janela, não é assim? E é assim que reagiram comigo. E como eu me senti num ambiente de amigos? Porque eu achava que ali eu tinha formado uma família,
que eu tinha encontrado realmente, né, o meu lugar. E aí quando eu comecei a mostrar minhas habilidades, meu potencial, meus amigos sumiram. As pessoas começaram a falar que eu estava me achando, que eu estava me sentindo, por conta de uma ficha de internação. Por conta do conhecimento que eu adquiri. Eu peguei, eu estudei. E aí eu me senti péssima com aquilo, eu chorava, eu tentava me justificar, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não estava preocupada. Ai, como eu queria alguém naquela época para me ajudar. Olha, eu sofri com aquilo, eu sofri muito com aquilo, eu fiquei desapontada e aquilo me fez me retrair muito mais. Eu comecei a ter medo de mostrar o que eu sabia, eu comecei a não fazer coisas diferentes e não foram só os meus amigos que falaram que eu mudei, até meu chefe falou que eu mudei, que eu estava diferente. E aí? O que fazer nessa situação? Bom, o que eu fiz, eu não indico. Eu recuei. Eu recuei, fui me frustrando, fui permitir aquela situação por falta de maturidade naquele momento. E aí me prejudiquei profundamente, emocionalmente falando. Não deixe de mostrar o que você sabe. Faça o que você sabe. Mostre, se aquele lugar não cabe na sua mudança, saia de lá. De fome você não vai morrer. Todos nós passamos por zona de expulsão. Se não está legal, se o ambiente é tóxico, faça a sua escolha. Ou você aprende a lidar com aquilo, ou você desvincule daquilo. Talvez se eu tivesse aprendido a lidar, ou soubesse disso, eu teria lidado muito mais, eu não teria me prejudicado, eu saberia lidar com a situação. Nessas situações, as pessoas acham que a gente mudou, que a gente está diferente, né? Começa a afastar. Não se sinta mal. Você está indo para o caminho certo. Você está certo. Não recue achando, tá errado, eu vou voltar. Não, não volte. Siga em frente. Você está no caminho certo. Você está crescendo. Aquele padrão está saindo de você. E é aí que vai vir o seu destaque, o seu potencial. Daqui para frente são coisas novas, são planos novos, expectativas novas. E quiçá você saia dessa clínica e abra o seu próprio consultório, faça a sua própria clínica. Não se reprima, não se permite se reprimir. Não faça o que eu fiz. Dica número 1, busque aceitar e aprenda a gostar de si mesmo. Como assim? Você vai pegar uma folha e vai colocar 10 coisas que você mais sabe fazer de melhor. E foi assim que eu fiz. Eu listei e todo dia eu lia. Porque eu posso dar um exemplo para vocês, que é o seguinte, muitas das vezes às vezes você recebe 9 elogios no dia, e por conta de um único que você não é elogiado, ou seja, que você é criticado, você esquece dos 9 elogios e foca nessa única crítica. E aí o seu dia acaba, você não fica bem. Será que é válido você se autopunir por conta de uma crítica? Será que essa crítica ela não pode ser vista com outros olhos? Isso mesmo, que a gente tem que começar a ver as coisas de forma diferente. Talvez essa crítica ela seja algo, como se fosse uma bússola, um norte para você. Talvez seja algo que você necessariamente precisa mudar. Ou, não, se aquilo não faz sentido para você, descarte. As pessoas possuem inveja, as pessoas vão se incomodar com sua mudança. Isso acontece. Mas cabe a gente aprender a lidar com esses tipos de situações. E seguir em frente, que é o principal. Nós nunca podemos parar, estagnar, nós temos que sempre andar em frente. Então, quando houver uma crítica sobre o seu trabalho, lembre desse momento em que você está aqui. Pense que talvez, será que eu posso, isso é realmente viável? Será que há uma mudança que seria para melhor? Será que se eu fizer isso,
eu vou melhorar às vezes o meu atendimento? Será que talvez eu vou melhorar o tratamento para casa? Se não vai agregar para você, faça o que eu digo, descarte. Agora nós vamos para a nossa segunda dica, e muito importante, tá? A gente precisa parar de uma vez por toda. Agora nós vamos para a nossa segunda dica. A nossa segunda dica é... Agora nós vamos para a segunda dica. Eu preciso muito que você foque nos seus objetivos pessoais e pare de se comparar com os outros, tá? Afinal de contas, isso é sobre você e não sobre os outros. Então você não pode ficar muito dando, como eu posso dizer, dando importância para certas situações onde o outro falou que você não é bom, que você é isso, que você é aquilo. Isso é sobre você. O que você gosta, o que você quer fazer, quais são suas habilidades. Ninguém tem o direito de reprimir o que você nasceu para ser. E agora nós vamos para o nosso terceiro passo, nossa terceira dica. Comemore os pequenos acontecimentos, as pequenas conquistas. Gente, sinceramente, de todo o meu coração, quem viveu num padrão primitivo, antigo, repetitivo, qualquer mudança vai fazer muita diferença. É um estrago, é brutalmente essa mudança. E vai ser normal muita gente reclamar, muita gente falar que você mudou. E quando as pessoas fizerem isso, atente que isso é o seu norte. Então, se você está tendo muitas pessoas reclamando de você, ou indo contra as suas ideias, ou sempre falando, tentando te reprimir, ou te magoar, esqueça disso. Veja isso pelo lado bom, você está indo para o lugar certo. É claro, na humildade consigo mesmo, ter a empatia com o outro. Não é você chegar, eu falo essas ideias para vocês, não é para vocês pegarem e falar assim, eu tô numa clínica, aí eu tive um problema, um contratempo, eu vou embora, vou pegar minhas coisas e vou embora. Não, gente, isso é falta de maturidade. O Vet Skill é para desenvolver a sua habilidade de lidar com pessoas, de lidar consigo mesmo, de reconhecer o que você fez de errado e se desculpar. Isso é um comportamento com maturidade. Nem sempre você vai poder, na noite que você, às vezes, um dia que você se esbarrou com alguém ou criou um atrito, enfim, isso não quer dizer que você vai pegar suas coisas e vai embora, porque aquele lugar ali não te pertence. Não é nesse sentido. Não me leve a mal. Não entenda minhas palavras erradas. Você vai aprender a lidar com pessoas. Você vai ter que lidar com pessoas. Porque não é só o seu colega de profissão. Não é só o seu chefe. São os seus clientes também. Você vai fazer o quê? O cliente não te tratou bem? Por exemplo, ele é um grosso ignorante, você vai fazer o quê? Mandar a pessoa embora dali? Não é bem assim. Tá? A gente precisa realmente alinhar isso. Entenderam? Bom, então agora nós vamos para a nossa quarta dica. Você precisa abaixar a guarda. Você precisa sair da defensiva. Por quê? Que é óbvio, gente. É como a gente na defensiva é como se fosse uma armadilha para um urso. É bateu, levou. E o ambiente corporativo, um ambiente de trabalho, entre amigos, não tem necessidade de você viver na defensiva. O seu colega te disse algo que você não gostou ou criticou, beleza, a gente sabe que a princípio isso vai levar um tempinho para você acostumar a esse novo ritmo, esse novo padrão. Porque você está saindo de uma zona de conforto, onde você não precisava mover uma palha para você mudar. Nem um pouco de gasto energético naquilo que você tinha. Então, quando o outro vier falar mal com você, do seu trabalho, do seu atendimento, o que você pensa? Lembra? Vet Skill na tua cabeça. Fala, não, eu vi lá que uma pessoa que magoa, ela magoa. A pessoa que está ferida é uma pessoa que fere. A
A pessoa que foi criticada, ela pode vir a criticar muito. Então, começa a perceber e olhar para as pessoas de forma diferente. Não as culpe, tá? Da mesma forma que você vivia no automático, você não tinha nem noção do que era realmente esse mundo, que você achou que esse mundo era um mundo que não existia, mas existe. O mundo de mudança existe. Então, da mesma forma que você era escravo desse padrão, os outros também são. E aí, você vai viver essa vida julgando os outros? Não, você vai entender. Olhar para o outro e falar assim, não, cara, ele está repetindo um padrão que eu repetia. Ele nem sabe que ele está fazendo isso. Eu não falo isso para justificar, para falar que o outro é inocente ou não. Cada um tem que ser responsável por suas atitudes e palavras. Mas se o outro falou e você não gostou, mas é o intuito de você, aquilo não te atingir, você precisa se imunizar. Porque se você for sempre como se fosse assim, um para-raio de ofensas, você não vai progredir na sua vida, na sua carreira, você não sabe, você vai respingar no seu trabalho, você vai respingar, no seu valor. Vai atrapalhar o seu valor, as pessoas vão desvalorizar porque não vê segurança em você, vê você como um imaturo, você não sabe lidar, não sabe receber as pessoas, distrata as pessoas. Entende? E aí o que acontece? As pessoas vão começar a falar de você, você vai querer baixar preço, porque as pessoas vão começar a se distanciar, e esse distanciamento não é esse distanciamento que eu estou falando para você, que é um distanciamento como se fosse assim, uma bússola, um norte para você poder crescer. Esse distanciamento está realmente porque você é uma pessoa insuportável, que você é uma pessoa tóxica, e é isso que você quer para você? Então vamos ser maduros em nossas falas, ser maduros em nossas expressões, podemos expressar, podemos falar com educação, gente, com empatia. Não é chegar porque falar, não vou me calar não, porque eu aprendi no Life Skill, que eu não vou calar minha boca nunca mais, que eu tenho que falar o que tenho que pensar, só que não é isso. Nós temos que saber quando falar e o que falar. E da mesma forma que você não nasceu sabendo veterinária, por exemplo, você teve que estudar para você saber, de fato, como atuar, o que fazer em certas situações. Você está aprendendo a lidar com pessoas. Coisas que às vezes você não teve aprendizado no âmbito familiar, às vezes você não teve nem pai nem mãe, às vezes você ficou, teve essa ausência, aí entrou na faculdade, não teve pessoas que pudessem te encaminhar, te orientar, mas agora você tem uma orientação. E pegue essa orientação, desfrute dela e realmente seja maduro em relação às suas atitudes. E o nosso quinto passo é que volte esforços para o seu aprendizado. Gente, o problema não está na falha, o problema está no reconhecimento da falha. Isso é o que vai te diferenciar das pessoas. O quesito reconhecimento. Se você errou no tratamento, se você errou ao falar com uma pessoa, reconheça e peça desculpas. Você vai morrer se você pedir desculpa? Então, eu acho que isso é uma coisa que precisamos ter essa atitude. Porque isso, ao contrário do que muitos pensam que isso é fraqueza, para mim isso é maturidade. Isso é sinal de segurança. Isso é sinal de caráter. Em um momento você vai pensar que eu vou pedir desculpa, isso é fragilidade. Se o outro achar que isso é fragilidade, dane-se ele. O que importa é o que você é, o que você quer. O que importa é a tua consciência e não a do outro. E nós já falamos sobre isso aqui. Isso é sobre você e não sobre os outros.